Mais um vídeo extremamente importante para o seu crescimento espiritual e o seu progresso, sobretudo, tá? Primeiro, eu gostaria de me dirigir às pessoas que têm feito essas meditações. O nosso objetivo é que você venha evoluir, tá? Porque lendo a palavra de Deus, nem sempre a pessoa tem todo o entendimento, não é? E às vezes você tem dúvidas tão simples, pequenas, que ajudam você a ser batizado com o Espírito Santo quando essas dúvidas elas são eliminadas. Como do vídeo de hoje. Perdemos o Espírito Santo quando pecamos? Quando uma pessoa comete pecado, ela perde o Espírito Santo. Normalmente nós falamos assim, a pessoa quando está em pecado, ela não recebe o Espírito Santo, não é? A pessoa tem dificuldade de receber o Espírito Santo porque ela está em pecado. Mas e depois que ela recebe o Espírito Santo e peca? Ele não sai dela? Ela não perde o Espírito Santo? Bom, nós vamos examinar isso na palavra de Deus. Aqui embaixo tem inscrever, queria que você clicasse, se inscrevesse no nosso canal se você ainda não fez. Você vai receber todos os dias mensagens de fé e do Espírito Santo que irão abençoar a sua vida. É gratuito, você não paga nada, tá bom? Você tem aqui embaixo também o gostei, o joinha. Quando você clica aqui, você avisa o canal do YouTube a respeito desse vídeo, desse conteúdo, para que eles mostrem a outras pessoas que também serão abençoadas como você será, tá? Eu quero responder uma pergunta hoje, falando sobre busca, né? Posso buscar o Espírito Santo de joelhos, com o rosto no chão? Sim, você pode. Você pode buscar o Espírito Santo em pé, de joelhos, de mãos levantadas, desde que você faça uma oração sincera. A oração sincera faz toda a diferença, tá? Quando você derrama ali a sua vida diante de Deus, quando você na oração se entrega de verdade, Ele vem e se move na sua vida e trabalha em seu favor. Tá bom? E aí, o Espírito Santo nos abandona quando pecamos? Vamos falar sobre isso. Tem alguns pontos a considerar nesse vídeo. Primeiro, tem que deixar claro aqui que todos nós, seres humanos, somos imperfeitos, tá? E por isso estamos sempre cometendo falhas e pecados. Preste bem atenção nisso. Você já parou para contar quantos erros e pecados você cometeu somente hoje? É ou não é? Quantos pecados nós, eu, você, todos nós, já cometemos somente no dia de hoje? Você já parou para pensar? Nós não paramos para pensar nisso. Não é verdade? Nós cobramos perfeição das pessoas, mas não nos esquecemos que nós erramos todos os dias. Mas a palavra de Deus diz, tá, que todos nós tropeçamos em muitas coisas e de muitas maneiras. Se você quiser a referência bíblica para isso, eu posso dar para você. Está registrada no livro de Tiago, no capítulo 3, fala claramente no Novo Testamento, tá? Tiago 3, no capítulo 2, ele diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, tá? Todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Então ele está dizendo o seguinte, quando nós não erramos no falar, nós erramos no pensar. Quando não erramos no pensar, erramos no agir. Mas nós somos falhos. Isso não é uma desculpa para viver no erro. Isso não é uma desculpa para viver no pecado, tá? Nenhum de nós é justo como deveria ser. Isso é fato. Nenhum de nós. Veja o que está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 20. Ele diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então a palavra é clara em dizer que não há um justo sequer sobre a terra. Independentemente se tem o Espírito Santo, se não tem o Espírito Santo. Aí você diz assim, então não faz diferença. Faz.
Uma coisa é nós cometemos erros e falhas. Outra coisa é o pecado reinar em nós, tá? Você erra, eu erro, todos nós erramos e falhamos. Mas a diferença é que quando a pessoa, ela deixa o pecado reinar dentro dela, ela se torna escrava do pecado, escravo do pecado. Quando a Bíblia diz que nunca houve um justo sequer na terra, exceto Jesus, ela também está se referindo a homens e mulheres dos tempos bíblicos, que até hoje causam impacto na vida de milhões de cristãos, mas que também erraram. Por exemplo, Moisés. Moisés é uma referência bíblica, não é verdade? Mas quando Moisés tinha 40 anos, ele ficou furioso ao ver um egípcio espancando um escravo hebreu e acabou matando aquele homem e o enterrando na areia. Ele errou. O grande Moisés errou. Salomão, um homem super sábio, não é verdade? Uma sabedoria invejável. O rei Salomão, apesar de toda a sabedoria que ele tinha, não impediu ele de errar. Não impediu. Ele se esfriou espiritualmente ao se envolver com mulheres estrangeiras, que Deus havia dito para ele não fazer, tá? Ele serviu a Deus e Salomão servia a Deus e essas mulheres fizeram com que ele adorasse outros deuses estranhos. Que Deus havia dito, não se envolva com elas. Além dele desobedecer a Deus, o pecado da desobediência, desobedecer a Deus, ele ainda se envolveu com outros deuses. Deixou de adorar um único Deus, passou a adorar outros deuses. O grande Salomão errou. O apóstolo Pedro, que foi um dos discípulos de Jesus, ele negou conhecer Jesus não apenas uma vez, mas 3 vezes. E mesmo depois de ter vivido tantas experiências com Jesus, o Filho de Deus, aquele homem errou em seu teste final. Ele andou com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fez, ele almoçava com Jesus, jantava com Jesus, pescava com Jesus, viajava no barco com Jesus, teve muitas experiências, viu muitos milagres que Jesus fez, viu Jesus ressuscitar morto, viu Jesus curar leproso, viu Jesus libertar um monte de gente e no final disse assim, nunca vi falar, nunca vi esse homem na minha vida. Errou, falhou também. Não era batizado com o Espírito Santo? Não era, mas falhou. Davi, o rei Davi, não devemos deixar de citar, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, como diz a Bíblia, ele errou quando ele cometeu adultério. Mas o rei Davi, ele orou pedindo a Deus que não retirasse o Espírito Santo dele. E você pode conferir isso no livro de Salmos, tá? O Salmo 51, deixa eu me ver aqui, o Salmo 51, no versículo 11, Davi disse assim, não repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Você vê que ele errou, mas ele pediu a Deus, não tire o Espírito Santo de mim, não retires o teu Espírito de mim, tá? Então nós temos o caso de Davi, que orou e pediu a Deus para que Deus não retirasse o Espírito Santo dele. E temos o caso de Saul, que cometeu o pecado da desobediência, e a Bíblia diz que o Espírito Santo saiu dele. Saiu dele. Temos o caso de Sansão, que pecou em revelar de onde vinha a sua força, e o Espírito de Deus também se retirou dele. Entende? Vale lembrar, dentro de tudo que nós citamos, que na antiga aliança o Espírito Santo se relacionava indo e vindo, né? Descendo e se retirando. Eu tenho que pontuar isso aqui. Mas nós encontramos na palavra referências como não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. Nós encontramos em Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito. Então, quando a pessoa peca, ela sente como se o Espírito Santo tivesse se afastado dela.
Quando Jesus disse, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Que ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, uma prova que o Espírito Santo não abandona a pessoa quando ela peca, tá? Eu não acredito que o Espírito Santo se afaste da pessoa, porque quem iria convencer aquela pessoa do erro? É o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Se o Espírito Santo que convence do pecado e ele se afastou dela, nunca mais ela vai se arrepender. Porque ele é quem convence do pecado. Mas se ele se afastou, quem vai convencê-la do pecado? Mas que ele deixa de viver dentro da pessoa, isso sim, isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Então, se você imaginar quantos que foram cheios de Deus, não é verdade? E hoje estão totalmente perdidos, pensando até em suicídio, que foi o caso de Saul, por exemplo, que cometeu o suicídio após o Espírito de Deus sair dele. O Espírito de Deus saiu dele e ele cometeu o suicídio. Então, o Espírito Santo não abandona a pessoa quando ela peca. Mas, repito, o Espírito de Deus pode deixar de viver dentro daquela pessoa, como aconteceu com Saul. Aí vem a pergunta, o que faço agora que já errei? Tem jeito para mim? Não tem? O que eu faço? São tantos questionamentos que a pessoa pode acabar se convencendo de que para ela não há perdão, que para ela não há chance de mudar. Se você pecou, reconheça o seu erro, se arrependa e faça um voto, prometa a Deus que você não vai mais praticar isso, tá? E o Espírito Santo não abandona a pessoa jamais, mas repito, ele pode deixar de viver dentro dela. Ele não abandona. Jesus disse que o Espírito estaria conosco todos os dias até a consumação do século, mas a pessoa se sente vazia porque ele deixa de viver nela. Então faça uma oração sincera, busque o perdão, se arrependa e você vai ser salvo. E o Espírito de Deus vai voltar a morar em você, e por isso que nós temos tantas pessoas que um dia caíram na fé, perderam a fé e se recuperaram. E se elas se recuperaram, você também pode, você também vai. Mas o arrependimento é tudo, tá? Muito importante. E eu não citei os exemplos de homens que falharam para fazer com que a pessoa use isso como desculpa para permanecer no pecado. Lembre-se que o salário do pecado é a morte. Então tem que se separar do pecado para ser salvo. Mas se você falhou, se arrependa e o Senhor Jesus vai te salvar. Compartilhe esse vídeo, se você gostou, com 21 pessoas, tá? Abençoe a 21 pessoas no seu grupo de WhatsApp, de Instagram, de Facebook. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Se inscreva no nosso canal, se você ainda não fez, e dê o joinha gostei aqui, que vai abençoar a vida de outras pessoas também.